seja bem-vindo. Hoje vamos tratar de um dos temas mais relevantes do direito constitucional brasileiro, o controle externo exercido pelo Supremo Tribunal Federal sobre os demais poderes da República. Você já parou para pensar no que impede um presidente de cometer abuso? Ou se o Congresso pode aprovar qualquer tipo de lei sem consequência? É aí que entra o STF, como guardião da Constituição. Mas até onde vai esse poder? E o que acontece quando ele ultrapassa seu limite? Neste vídeo vamos entender a base legal, os instrumentos de controle, exemplos práticos e os dilemas do ativismo judicial. Mas afinal, qual o papel do STF na Constituição Federal? A Constituição Federal estabeleceu o STF como órgão de cúpula do Poder Judiciário. Dito isso, de acordo com o artigo 102 da Constituição Federal, o STF atua como guardião da Constituição. Dito isso, ele se torna um árbitro poderosíssimo no quanto às regras do jogo democrático. Com isso, uma de suas competências é controlar as normas para que isso não ultrapasse os limites constitucionais e fazer com que os órgãos executivo, legislativo e até mesmo judiciário não se tornem inconstitucionais. O STF constantemente exerce controle sobre o poder executivo. Alguns exemplos recentes mostram isso com clareza, como, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, onde o STF garantiu autonomia a estados e municípios para adotar medidas sanitárias. O STF também derrubou decretos presidenciais que flexibilizavam o porte de armas. O Supremo também, sobre questões orçamentárias, como o chamado orçamento secreto, garantiu a transparência. Mas isso leva a um dilema. Até que ponto o STF está corrigindo desvios ou invadindo a competência do Executivo? O ativismo judicial do STF em relação ao Legislativo refere-se à interpretação da Constituição e outras leis pelo STF, muitas vezes em áreas onde o Congresso Nacional tem a competência para legislar. Nisso, essa atuação do STF é vista por alguns como uma invasão de esfera do Legislativo, em sentido mais negativo, e enquanto outros a defendem como necessária para garantir os direitos e princípios constitucionais. O controle sobre o legislativo também é frequente. O STF já anulou leis aprovadas pelo Congresso, declarou omissões legislativas e decidiu temas sem regulamentação parlamentar. Casos emblemáticos incluem o reconhecimento da união homoafetiva, a criminalização da homofobia, a legalidade do aborto de fetos anencefálicos. Essas decisões provocam fortes debates. Estariam os ministros legislando no lugar do Congresso? E o que se chama de ativismo judicial, quando o judiciário adota posturas proativas, muitas vezes suprindo omissões de outros poderes? O controle externo é fundamental, mas precisa respeitar a harmonia entre os poderes. A Constituição prevê a independência dos poderes, mas também um sistema de freios e contrapesos. Quando o STF ultrapassa sua função judicial e interfere as decisões políticas ou administrativas, corre o risco de romper esse equilíbrio. É por isso que muitos juristas defendem que o Supremo deve agir com moderação institucional, respeitando os limites de seus papéis. Qual STF que o Brasil precisa? O STF que o Brasil precisa é aquele que garanta os direitos fundamentais e proteja a Constituição, especialmente em tempos de crise política e institucional. Porém, o poder exige responsabilidade, transparência e respeito aos limites democráticos. O desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre a omissão e o excesso. Nem o judiciário fraco se curva aos outros poderes e nem o Supremo ativista se coloca acima da democracia representativa. Afinal, o STF forte, mas respeitador da Constituição, é a chave para um Brasil justo, equilibrado e democrático.